Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Abdinardo Oliveira e a nossa aula da nossa sexta semana de ADNP será sobre custo padrão. Então, a nossa agenda será baseada nesses quatro pontos da aula de hoje. Mostrarei uma breve introdução do que seria esse custo padrão. Depois eu trarei para vocês a comparação entre o que seria um orçamento e um custo padrão, a natureza e os tipos de custo padrão e a apuração e análise de variações entre o padrão e o real. Esse assunto ele vai estar no nosso livro Contabilidade para Não Contadores, oitava edição, lá no capítulo específico para custo padrão. Então, quando eu vou trabalhar com essa noção de custo padrão, seria justamente eu criar uma medida de comparação para que eu possa verificar se o custo apurado durante meu processo produtivo está de acordo com determinados parâmetros. Então, como vocês veem aqui na primeira linha, o custo padrão ele vai se preocupar em delinear o quanto deveria custar certa produção. Então, se você está numa indústria de automóveis, você estima que para produzir um automóvel popular, ele seja em torno de R$ 20.000. Então, você vai querer verificar se durante o processo produtivo, o que você está gastando para produzir esse automóvel popular, se ele está dentro de R$ 20.000. Se de repente o custo se eleva para 25 mil ou diminui para 18 mil, você vai querer saber quais foram as variáveis, os fatores que fizeram essa mudança. Se você estiver na construção civil, você está construindo um conjunto de apartamentos, então você quer saber quanto custa um conjunto de um apartamento em torno de 50 metros quadrados. Então você vai ter uma baliza de custos em função disso. Ao longo do processo da construção do apartamento de 50 metros quadrados, se de repente esse custo estiver acima ou abaixo dessa baliza, você vai querer saber quais foram as variáveis que influenciaram nessa variação. Então, se eu tenho essa noção, eu estou trazendo para o meu negócio uma noção de uma meta a alcançar, uma noção de eficiência, ou seja, se eu estou executando os processos de acordo com as normas técnicas. E de eficácia, ou seja, se eu estou conseguindo alcançar meu resultado, ou seja, eu estou conseguindo cumprir com o cronograma e com as medidas de custos previamente estimadas. E com isso em mente, você passa a ter um hábil instrumento de controle das operações da tua empresa, sejam elas processo de produção contínua ou processo de produção por projeto. E aí você vai fazer a verificação se o que está acontecendo está acima ou abaixo do planejado e principalmente procurar descobrir o porquê isso aconteceu. Fazendo essa noção junto com o orçamento, o que seria orçamento? O orçamento é justamente a etapa final de um plano que você está construindo. Então, o orçamento é a quantificação financeira da execução do teu plano. E teu plano, ele sempre começa a partir de um determinado nível de capacidade. Por exemplo, você estima que para o ano que vem, tua empresa vai querer vender 20 milhões de unidades ao longo do período, ao longo de 2021, por exemplo. E aí você, a partir desse volume de vendas que você quer ter, que é 20 milhões de unidades, você vai querer definir para onde você quer vender, por quanto você quer vender, o quanto você vai gastar para manufaturar os produtos que você quer vender e, por fim, o quanto de dinheiro você espera ter, seja na visão de lucro, seja na visão de fluxo de caixa. Já o custo padrão, ele está baseado na capacidade normal. O que seria essa capacidade normal? Seria você estabelecer um padrão técnico para produzir determinada unidade. Por exemplo, para você fazer uma caneta, você sabe quanto de matéria-prima é necessária para produzir a determinada caneta, de modo que tenha um nível de qualidade estabelecido pela empresa, seja, que ela não se quebre tão facilmente ou que ela não se acabe tão rapidamente. E aí você vai verificar se durante o processo produtivo você está atendendo essa padronização técnica. Okay?
E boa parte dessa padronização técnica também pode ser aplicada a preços. Por exemplo, você quando vai fazer o reajuste de preço, ele normalmente é baseado em algum índice de inflação. E aí, a partir desse índice de inflação, você vai verificar, você vai fazer a estimação dos teus custos e vai passar a verificar se houve algumas alterações anômalas de preço ao longo do período que você está lidando. Por fim, tem também o chamado orçamento flexível, que aí ele vai te permitir criar vários orçamentos a partir de vários níveis de ocupação da capacidade. Então, por exemplo, você vai fazer um orçamento para 50% de ocupação da capacidade produtiva da tua empresa, outro para 75% e outro para 100%. E a partir daí você passa a ter pelo menos 3 cenários do que é que pode acontecer em termos de resultados para cada um desses orçamentos. Em relação à natureza e tipos de padrão que você pode trazer, você tem, por exemplo, o primeiro padrão básico de custo, que normalmente ele é imutável. Então, uma vez que você cria um padrão, ele não vai mudar. Tem os padrões ideais de custos, que é sempre o melhor dos cenários que pode acontecer, só que muitas vezes o melhor desses cenários não acontece, ele continua sempre no mundo das ideias. E, por fim, tem o chamado padrão corrente de custo, que é justamente o que é possível fazer, dada a conjuntura na qual a tua empresa está inserida. Então, quando você vier a criar uma noção de padrão para poder fazer o controle dos teus custos, você sempre tem que ter em mente que ele deve ser um coeficiente razoável, adequado e possível de ser alcançado. Então, isso é um alerta para você não estar estabelecendo metas impossíveis de serem alcançadas na tua organização. Por fim, nós temos aqui a apuração e análise de variações entre o padrão e o real, que o que vocês estão vendo agora são justamente 3 equações básicas que nós vamos utilizar para fazer esse tipo de controle. E o controle entre o que você planejou a partir dos seus padrões e o que de fato aconteceu no teu processo produtivo, essas medidas elas vão acontecer em termos de variações na quantidade, em termos de variações no preço e em termos de variação mista. Então, se você estiver lidando com variações na quantidade, o que é que você está preocupado em verificar aqui? O quão a quantidade real se distanciou da quantidade prevista. E aí você multiplica pelo preço previsto, por quê? Porque você só quer saber, dentre essas mudanças, o quanto a mudança nas quantidades estimadas afetaram a variação final do teu custo estimado. Por exemplo, você estimava gastar 4 quilos de matéria-prima para fazer um determinado bem, só que na hora quando você foi fazer a apuração, você consumiu 5 quilos. Então você quer saber o quanto esse 1 quilo a mais vai impactar no teu preço final, no teu custo final, melhor dizendo. Por outro lado, você também pode fazer a estimação das variações do preço. Ou seja, você estimou gastar R$3, mas na prática você só gastou R$2. Então você quer saber o quanto essa diminuição por unidade produzida, ou seja, o quanto R$1 a menos de custo na unidade produzida vai impactar no teu custo final. E tem também a chamada variação mista, que é quando acontecem ao mesmo tempo os efeitos das variações na quantidade multiplicado pelos efeitos nas variações do preço. Com esses 3 conjuntos de equações, nós conseguimos implementar o custo padrão na sua organização. Então, aqui, nós vamos trabalhar agora com exemplos no Excel. Então, como é que seriam esses exemplos? Primeiro caso que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente está lidando com faturamento. Então, você inicialmente estimou vender 3.000 unidades de um determinado produto e cada produto você iria vender por R$15. Então, você estava estimando ter uma receita de R$45 mil, justamente 3.000 unidades vezes 15. Passado um mês, quando você foi fazer a avaliação do teu faturamento, você verificou que você, ao invés de vender 3.000 unidades, você passou a vender 4.000 unidades. Talvez durante esse tempo o mercado te permitiu um aumento
de venda dessas unidades. Só que aí você só conseguiu vender a R$10 cada unidade. No final você teve um faturamento de R$40.000. Então o que é que acontece? O teu realizado foi menor que o previsto, então você teve uma situação desfavorável de R$5.000. E aí o que você vai querer verificar é justamente identificar onde é que aconteceu essa perda de R$5.000 de faturamento. E aí vem aqui o uso das equações que eu havia mostrado para vocês anteriormente. Então, em relação às quantidades, então, se você observar aqui, eu estou pegando a quantidade realizada, que está aqui em D3, menos a quantidade prevista, que está aqui em B3, e eu estou multiplicando pelo preço previsto. Então, ele me permite dar uma situação favorável. Por quê? Porque aqui eu vendi mais do que eu estava estimando. Em compensação, quando eu vou fazer a análise nos preços, veja que eu só consegui vender a R$10, quando eu esperava vender inicialmente a R$15. E aí eu estou multiplicando pelas vendas previstas. Então eu tive uma expectativa de menos R$15.000, justamente por eu ter vendido por R$5 a menos. E aí, em seguida, vem o efeito combinado, o efeito misto. Justamente da variação das quantidades, D3 menos B3, e da variação do preço, que é D4 menos B4, que aí contribui para eu ter uma variação de menos R$5.000. Então, observando isso daí, as quantidades contribuíram para aumentar em R$15.000, só corrigindo aqui, em R$15.000 o meu faturamento. Só que aí as variações do preço anularam os R$15.000 previstos aqui nas quantidades. E aí o efeito combinado de variações de preço e quantidade contribuiu para diminuir em mais 5.000 unidades. O que justifica eu ter caído R$5.000 abaixo do meu faturamento previsto. E aí você vai fazer a identificação do tipo, por que eu estou vendendo por R$5 a menos? Talvez a conjuntura de mercado. Por exemplo, hoje em dia, na prática, a gente está vivendo o caso da pandemia, do qual isso força as empresas, se quiserem a continuar vendendo, a terem preços mais baixos, em algumas situações. Em outras situações, por falta de oferta, estamos vivenciando aqui na pandemia um elevado aumento no preço de alguns produtos, notadamente o arroz. E aqui a gente consegue ilustrar graficamente esses efeitos. Então, o meu previsto é justamente você pegar aqui o preço e multiplicar pela quantidade, 3.000. Então, a área desse quadrado, desse retângulo, melhor dizendo, azul, vai me dar meus R$45.000. E aí, o que aconteceu é justamente aqui o retângulo vermelho. Então, a área do retângulo vermelho vai me dar os meus R$40.000. Então, o custo padrão ele te permite graficamente visualizar a situação antes e a situação depois. Uma outra série de exemplos que eu estou trazendo aqui para vocês é que o custo padrão ele é muito focado nos chamados custos diretos, ou seja, onde você consegue fazer um relacionamento entre variação do custo em função da variação da tua demanda, das tuas quantidades vendidas. Então, nesse exemplo 2, que aqui está focado na matéria-prima, eu tinha previsto consumir 4.020 kg de matéria-prima ao preço, que seria o custo da matéria-prima, de R$5. Então, para eu consumir esses 4.020 kg de matéria-prima, isso iria me custar R$20.100. Só que na prática, após o processo produtivo, eu verifiquei que eu consumi menos matéria-prima, só que aí o custo, ou seja, o valor de aquisição dessas matérias-primas subiu para R$5,20. E aí no final o custo dessa matéria-prima acabou sendo de R$20.800. Então aqui eu tenho uma situação desfavorável, porque eu gastei mais do que eu esperava. Então aqui, como é que eu faço essa averiguação? Mais uma vez aplicando as fórmulas anteriormente mostradas. Você tem aqui R$4.000, que é o que aconteceu.
menos 4.020, que era o previsto, vezes o preço previsto, que é de R$ 5,00. Então, quando eu tenho um valor negativo ao lidar com custos, sempre tenho uma situação favorável. Já como o preço ficou mais alto, então aqui eu tenho uma situação desfavorável. Eu tenho 5,20 menos R$ 5,00 vezes 4.020, que era a quantidade prevista de consumo. E aí, pelo efeito combinado, eu vou ter uma situação favorável, que é justamente a multiplicação da variação das quantidades pela variação dos preços. Então, aqui eu tive uma economia de R$ 100, uma economia de R$ 4,00, só que aqui eu tive um gasto de R$ 804 a mais. Então, isso me deu uma situação de R$ 700 desfavorável, ou seja, eu gastei R$ 700 a mais do planejado. E boa parte dessa explicação está aqui no aumento de 20 centavos no preço. Aqui também eu tenho outro exemplo focado com matéria-prima. E o custo padrão ele não se aplica à receita ou a custos em geral, mas sim também à mão de obra direta. Então, aqui você tem a quantidade de horas. Aqui tem o valor que você vai pagar por cada hora gasto no teu processo produtivo. Então, aqui tu planejava gastar 48.985 e acabou gastando 50 mil. E aqui, ao fazer análise, você consegue descobrir quais foram os itens que contribuíram para aumentar ou diminuir o teu custo final. Por fim, eu vou trazer aqui, pessoal, um exemplo desse livro aqui que vocês estão enxergando, que é a Contabilidade de Custos, do Silvio Guilherme Crepaldi. Estou apresentando esse livro porque o capítulo 9 dele, que é sobre custos padrão, ele é bem mais completo. Então, para além de você estudar a contabilidade de custos, vocês também usem o livro do Silvio e do Guilherme Crepaldi, capítulo 9. Então, qual é o objetivo desse exercício aqui? Aqui eu tenho uma situação em que, no meu planejamento inicial, para eu produzir uma unidade de determinado produto, eu tenho que gastar 3 quilos de matéria-prima, e aí eu estou estimando que cada quilo de matéria-prima vai ser de R$ 4,00. Então, para cada unidade que eu produzir, eu vou ter um custo de R$ 12,00 de matéria-prima. Eu estou estimando que para eu manufaturar esse determinado produto, vou gastar 4 horas. E cada hora de trabalho vai me custar R$ 5,00. Então, para eu manufaturar esse produto, eu vou gastar R$ 20,00. Como nós vimos em aulas passadas, os custos indiretos de produção podem ser divididos em semivariáveis e semifixos, que é o nosso exemplo aqui. Então, meu custo indireto de fabricação ele tem dois componentes. Ele tem um componente variável e ele tem um componente fixo. E o componente variável aqui é em relação a horas máquina de trabalho. Então, para eu produzir esse determinado produto, eu vou gastar 2 horas máquina de trabalho. E cada hora máquina de trabalho me custa R$ 4,00. Então, para eu produzir esse produto, vai me custar R$ 8,00 de horas máquina. E aí, esse conjunto de custos, ele também tem uma parcela fixa do custo indireto de produção, que é de R$ 112.500, que eles não variam em função da quantidade produzida. E aí eu estou estimando produzir 4.500 unidades. Então, para eu achar o meu custo fixo, o meu custo indireto de fabricação total, basta eu pegar 8, multiplicar pela quantidade padrão, que seria 4.500, somo com a parte fixa, que é 112.500, e divido pelo total de unidades estimadas a serem produzidas, que é 4.500. Então, o meu custo indireto de fabricação é de R$ 33,00. Então, se você somar aqui e quiser saber quanto vai custar uma unidade, se você fizer aqui a aplicação dessa função, você vai descobrir, no final das contas, que
Para eu produzir uma unidade, eu estou estimando gastar R$ 65. Fui para o processo produtivo, após um mês, eu fiz a apuração do que realmente aconteceu. Ao invés de eu gastar 4 quilos de matéria-prima, 3 quilos de matéria-prima, melhor dizendo, acabei gastando 4 quilos de matéria-prima. E o preço não foi de R$ 4,00, foi de R$ 5,00. Então, no total, o custo de matéria-prima para fazer uma unidade foi de R$ 20,00. Quando eu fiz a aferição, eu não gastei 4 horas de mão de obra direta, eu acabei gastando 5 horas de mão de obra direta para fazer o produto. E o custo lá da mão de obra direta não foi de R$ 5,00, foi de R$ 7,00. Então, finalmente, eu acabei gastando R$ 35,00. A parte variável do custo indireto de fabricação não foram 2 horas de máquina, foram 3 horas de máquina. E o custo da hora máquina não foi de R$ 4,00, foi de R$ 5,00. E aí eu acabei gastando R$ 15,00. Se você estiver observando aqui, também a minha parte fixa subiu de 112.500 para 130.000. E aí o custo indireto de fabricação total subiu de 33.000 para 47.000, de R$ 33,00 para R$ 47,50. Enquanto que a minha quantidade padrão esperava produzir e vender 4.500 unidades, eu só acabei produzindo e vendendo 4.000 unidades. Então, no final das contas, o meu custo total foi de R$ 102,50. Então, foi uma diferença de R$ 37,50. Então, o custo padrão ele vai me permitir mapear onde é que foi que esses R$ 37,50 a mais, como é que ele surgiu? Ou seja, o que é que causou gastar R$ 37,50 a mais? Então, aqui eu tenho a minha aplicação. Eu tenho minhas 3 unidades aqui de custo para eu investigar. Matéria-prima, mão de obra direta e o custo indireto de fabricação. Então, para eu achar, aplicando as fórmulas que já foram vistas anteriormente, eu pego aqui a quantidade realizada menos a quantidade prevista vezes o preço previsto. Então, o fato de eu ter consumido 1 kg de matéria-prima a mais aumentou o custo do produto em R$ 4,00. Mesma coisa aqui com o preço. O fato do preço ter subido R$ 1,00 vai aumentar, no final das contas, o custo do produto em R$ 3,00. E aí a variação combinada dos dois também vai permitir que o produto fique mais caro em R$ 1,00. Então, se vocês observarem aqui, ele saltou de R$ 12,00 para R$ 20,00. Então, ou seja, a diferença entre eles é de R$ 8,00. E aqui nessa coluna está a explicação de como esses R$ 8,00 apareceram. Mesma coisa aqui, mão de obra direta. Eu tinha R$ 20,00 aqui, saltou para R$ 35,00. Então, ou seja, uma diferença de R$ 15,00. E aqui está o detalhamento de como é que esses R$ 15,00 apareceram. R$ 5,00 das quantidades, R$ 8,00 da variação do preço e R$ 2,00 da variação mista. Agora vem os custos indiretos de fabricação. Eu sei de antemão que eu estava estimando gastar anteriormente R$ 33,00. Só que eu acabei gastando R$ 47,50. Então, um menos o outro, ele vai me permitir aferir que eu gastei R$ 14,50 a mais. Tanto é que se eu somar aqui 8 mais 15 mais 14,50 dá 37,50, que é justamente a diferença entre o custo total previsto e o custo total realizado. Como deu positivo, então isso é desfavorável para a empresa. Então, como é que eu chego nessas medidas aqui? Então, a primeira medida é em relação à quantidade. O que é que diz essa fórmula? Primeira parte da fórmula, ele está pegando D5, que é justamente o custo indireto de fabricação variável, que é R$ 8,00, só que eu estou multiplicando pela quantidade real produzida e vendida, que foi R$ 4.000. Somo com R$ 112.500 de custo indireto de fabricação fixo e divido novamente por R$ 4.000. Ou seja, essa primeira parte aqui da equação, eu estou querendo encontrar o quê? Se eu mantiver meus preços iniciais fixos, o fato de eu ter produzido menos, então isso vai contribuir como para a minha empresa?
Isso vai aumentar meu custo, porque se você observar aqui, G8 ele diminuiu, ele era 4.500, foi para 4.000. Então, na hora que eu diminuo aqui o denominador, eu contribuo para que o resultado final dessa divisão aumente. Ele tende a aumentar. E vocês vão ver isso por quê? Porque na hora que você fizer essa conta, você vai ver que o custo, você tem menos unidades para distribuir esses 112.500. Veja que se você pegar aqui D5 vezes G8 e dividir aqui essa equação em duas, esse G8 vai se anular com esse G8 aqui, que é o que nós vimos anteriormente. O custo variável unitário ele não é afetado pelo volume de produção. Quem é afetado é o custo fixo. Então, se você pegar D6 e diminuir para um número menor, no final das contas você vai ter um resultado maior. Menos D7, o que é menos D7? É justamente o custo indireto de fabricação planejado, ou seja, previsto. Então, nesse momento aqui, eu só estou querendo ver o efeito que menos unidades produzidas causaram no aumento do custo. Então, o fato de eu ter produzido 500 unidades ao menos, isso contribuiu para aumentar o meu custo final do produto em R$ 3,13. A segunda parte é ver a influência dos preços. O que acontece aqui? A primeira parte da equação tem o G7. Quem é G7? É justamente o custo indireto de fabricação total realizado, ou seja, o que de fato aconteceu. E aí a segunda parte da equação, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu só estou querendo encontrar a contribuição que os preços causaram, ou seja, eu não quero que a quantidade interfira nisso. Como eu estou partindo dos valores realizados, então eu tenho que levar em consideração o quê? As quantidades realizadas. Veja que agora aqui eu estou usando o G8. Mas o que é que vem do previsto? Justamente os preços iniciais. Então aqui, ó, G7 ele contém também quantidades realizadas, então eu estou imobilizando as quantidades, eu só quero ver a variação dos preços causados aqui, que é o componente variável, e causados aqui, que é o componente fixo. Então, os preços variáveis e fixos do custo indireto de fabricação em conjunto contribuíram para aumentar em R$ 11,38 o meu produto final. Que aí, se eu somar esses dois, dá os 14,50, que é justamente a diferença daqui de 33 para 47,50. Então, por fim, gente, você consegue perceber que o custo padrão ele te permite um mapeamento de onde o teu custo pode ter aumentado e onde o teu custo pode ter diminuído. E com isso te permite o quê? Um melhor controle do teu processo produtivo. É isso aí, pessoal. A aula de hoje. Vejo vocês numa próxima aula.